Segundo Samuel, capítulo 12. Natã repreende o rei Davi. Anteriormente, nós vimos que Davi tinha cometido adultério e também tinha matado Urias. E já tinha passado-se 1 ano. Porém, Deus não esqueceu. E por conta de Davi não ter se arrependido do seu pecado, Davi mandou o profeta Natã. E Natã foi falar com o rei Davi. Deus mandou o profeta Natã, né? Isso. E aí ele disse assim: Rei Davi, haviam-se 2 homens, eles viviam numa cidade. Um era muito rico e o outro muito pobre. E ele possuía uma ovelha, e essa ovelha, ele amava tanto essa ovelha. Tanto é que olha o carinho que ele tinha por essa ovelha. Ele até dormia com essa ovelha, de tanto amor que ele tinha por essa ovelha. Porém, chegou um viajante na cidade e o homem rico convidou ele para ir na casa dele. Porém, esse homem rico tinha centenas de ovelhas. Sabe qual ovelha que ele quis matar? Qual? A do homem pobre! Aquele que tinha somente uma ovelha! O que deve ser feito para esse homem, rei Davi? Davi ficou iradíssimo e disse: esse homem tem que pagar 4 vezes mais o preço por essa cordeira, porque ele não agiu de misericórdia. Aí Natã disse assim para ele: sabe, Davi, esse homem é você. Que horror! Aí Deus mandou falar assim para ele: eu te ungi rei de Israel, eu te livrei da mão de Saul, eu te dei casas, mulheres, eu te dei tudo que você precisava. E se não fosse suficiente, me pedisse que eu te daria. Nossa, olha que Deus falou para ele. Mas você desprezou a palavra de Deus. E por conta disso, a criança, vai haver uma desgraça muito grande na sua família. Muita. E sua família vai ser uma família onde sempre vai ter muita luta, muita espada, muita discórdia. E mais uma coisa, devido ao seu pecado, você vai ser perdoado, Davi. Você vai ser perdoado. Mas essa criança, ela vai morrer. Meu Deus, a criança vai morrer. Aí Davi ficou muito triste, muito triste. E aí ele foi orar. E Davi foi orar. E nesse momento ele jejuou, orou e ficou desesperado. E ele ficou muitos dias sem comer. E 7 dias depois de tanto orando, jejuando, ele soube que a criança morreu. Porém, quando ele soube... Meu rei, você não quer comida, meu rei? Você não vai se levantar daí? Mas aí quando ele soube que a criança tinha morrido, ele se levantou e foi comer. Ele foi se vestir, foi tomar banho e continuou a vida normal. Aí os conselheiros dele falaram: nossa, mas espera aí, anteriormente você estava sofrendo, você estava angustiado e agora você está comendo, você tá como se a criança, sei lá, eu não estou entendendo nada, Davi, me explica. Aí Davi, com muita sabedoria, ele disse assim: espera aí, enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei e chorei. Aí eu pensava, quem sabe Deus tenha misericórdia e faça essa criança viver. Mas agora que ela morreu, para que eu vou continuar jejuando? Eu posso trazer de volta a vida? Não, na verdade é eu que vou até ela. Então eu vou ter paz nisso. E aí, quando ele voltou a comer, ele foi com a mulher dele. E aí eles se deitaram e tiveram um filho. E deram o nome dele de Salomão. Salomão. Aí, porque esse nome Salomão significa amado pelo Senhor. E assim aconteceu. E aí, Davi ficou muito feliz com a nova criança.
Bom dia, crianças! Bom dia! E aí, o que foi que vocês acharam da história de hoje? Vocês viram que foi a continuação da história da semana passada? Sim! Nossa, eu gostei muito da história. E olha, eu acho que a coisa mais legal que eu aprendi nessa história Qual foi? é que a gente não pode guardar no nosso coração os pecados. A gente tem que confessar nossos pecados. A gente não pode guardar porque isso isso mesmo. consome nosso coraçãozinho. O Davi guardou, né? Sim, Ele guardou por muito tempo. Você sabe quanto tempo foi? 1 ano. É muita coisa, né? É muita coisa. E Deus viu que ele não estava se arrependendo, mas só que Deus o amava muito. Verdade. Aí Deus queria que ele se arrependesse. Sabe o que Deus fez? Aí ele usou uma história muito engraçada, falando de ovelhas e de que uma pessoa tinha uma ovelhinha só e a outra tinha um monte. E aquela que tinha um monte de ovelhas quis uma ovelhinha só daquela outra pessoa. E Davi era um rei muito justo. Então Davi deu uma sentença justa, não foi? Foi muito justo, porque aquilo era muita maldade. Isso. Pois é, mas ele não sabia que ele tinha Era ele cometido o mesmo erro. Que engraçado, né? Já fazia 1 ano, ele tinha até se esquecido, né? mesmo. Mas Deus o amava tanto que usou um pecado profeta. cega. Exatamente, o pecado nos cega, ele não deixa a gente ver. A gente comete o mesmo erro. Aí, só que Deus nos ama tanto que às vezes ele manda alguma mensagem, alguma tia da escola, o pastor, um profeta, para vir falar conosco e nos corrigir. E foi o que Deus fez com ele. E ele se arrependeu? Sim! Ele se arrependeu, né? Mas aí aconteceu algo que eu fiquei triste. O quê? Deus falou que ia levar a criança. A criança ia morrer. Ele foi castigado. Foi. Aí a criança, ela ficou muito doente, e Davi foi orar. E aí ele orou, jejuou, ele ficou sem comer. Meu Deus, foi tantos dias. Foi. Ele buscou o Senhor, né? Ele foi atrás de Deus para ajudar Mas eu ele. achei engraçado que quando ele soube que a criança morreu, ele levantou, ele comeu, ele fez tudo, ele tomou banho. Foi, ele né? fez tudo. Eu não entendi isso. Ele fez tudo Por isso. que você acha que Sabe ele por fez quê? isso? Por quê, tia? Ele fez isso porque ele sabia, ele percebeu que ele tinha que continuar. A vida tinha que seguir, tinha que ir pra frente. E Verdade, Deus deu senão essa ele ia força. ficar triste pro resto da vida. Mas como ele conseguiu? Deus deu essa força pra ele. Deus tem esse poder. Lembra que ele passou 1 ano buscando e orando e jejuando? Não foi um tempão clamando ao Senhor? Né? Foi uma semana. Foi uma semana, né? Então, aí nessa semana que ele ficou lá buscando, Deus fortaleceu ele. Deu a ele essa força. Deus é muito misericordioso. Deus é muito bom. Ele tinha que continuar, né? Não é um bom exemplo para vocês? Sim! Então tá bom. Então vamos continuar nossa história na semana que vem, tá? Tá bom, tia. Tchau.